Olá, tudo bem? Eu tenho recebido algumas perguntas, né, nos stories no Instagram, falando da ortopedia, né? Muitos pacientes nem sabem o que é ortopedia, né, funcional. Então, assim, eu vou tentar explicar de alguma forma. Eu tento explicar isso todo dia no Instagram. Tento com fotos, tento com vídeos e eu vejo que ainda falta muita informação, né, para essas mães, para esses pais, para alguns dentistas, talvez. Hã, o que acontece? O que muitas perguntas vêm para mim, né, mas eles são muito pequenos, eles não vão usar aparelho, pequenininhos, vou ter dificuldade, né. Mas o que acontece é que a fase mais importante é agora, né? Fase de crescimento, né? Eu falo toda hora, desenvolvimento, crescimento, é agora, né? Eles estão nessa fase mais importante, né? Então, o que tem que ser feito, a intervenção é agora, né? Então, não dá pra gente esperar dente de leite cair, a gente não dá pra esperar eles ficarem mais velhos pra gente colocar uma ortodontia fixa, tá? É diferente a ortodontia fixa da ortopedia. A fixa, ela vai só trabalhar com dentes e ponto, e acabou, tá? Tem algumas movimentações que a gente consegue até evoluir para fazer uma ortopedia fisiológica ali, mas a gente não consegue fazer muito, né, por esses pacientes. Então, tem muito paciente que vai para cirurgia mesmo, não tem o que fazer, né? Então, a gente precisa dar um andamento, a gente precisa dar uma mastigação correta para esse paciente. A única forma é, às vezes, cirurgia, tá? Então, os pacientes menores, eles não têm como ser um aparelho fixo, né? Então, muitas mães falam, ah, mas precisa ser fixo porque fica tirando. Gente, não dá, tá? Ortopedia funcional dos maxilares, ele é um aparelho móvel e que fica solto na boca, porque a gente tá fazendo uma movimentação fisiológica ali, né? A gente tá fazendo como se fosse uma fisioterapia, né? Então, vai mexer com tudo na boca desse paciente. Vai mexer com a língua, vai mexer com o lábio, com todos os músculos ali da face, tá? Na deglutição. Então, a gente precisa que esse aparelho trabalhe como se fosse uma fisioterapia. Então, ele tem que ser solto. Se não é solto, não é funcional. Tem aparelhos que a gente fala que é ortopedia mecânica. Esse aparelho é fixo. Então, é como se fosse um aparelho ortodôntico, tá? Não tem nada a ver com funcional. Então, são coisas diferentes, né? Então, tem paciente que usa aquele disjuntor, que é uma ortopedia mecânica. Ela mexe com dente, mas com a parte de dente mexe com o osso, só que ela é mecânica, ela é muito rápido. E esses tratamentos, o que que acontece? Ele, se você deixar passar o tempo, às vezes ele volta, porque foi muito rápido, né? A funcional, como ela acontece devagarzinho, e na fase de crescimento, a gente consegue mudar essa tendência de crescimento, e vai acontecendo toda essa movimentação lindamente, né? Às vezes com menos tempo, então eu tenho casos que acontecem 2 meses, porque o paciente é muito pequenininho. Então, eu tenho um paciente que às vezes eu posto aqui, ele é um tratamento de foi um tratamento de 2 meses, né? Ainda ele está de aparelho, porque a gente não pode tirar, né? A gente precisa desmamar esse paciente, né? Para poder tirar esse aparelho. Mas a movimentação acontece muito rápido, porque ele tem 4 anos, né? Ele usou direitinho. Então, assim, quanto mais longe for a utilização desse aparelho, quanto mais velho, né? Que a criança for, mais um pouco longo vai ser esse tratamento. Mas máximo do máximo é 1 ano e meio, tá? E a gente já consegue bons resultados. Então, assim, não fiquem na esperança de que vai ser tratado isso depois, tá? Faz uma consulta com um ortodontista especialista, tá? E que talvez tenha um pouco de noção da ortopedia funcional. Nem todos os especialistas de ortodontia fazem a funcional, tá? Então, a gente precisa entender e talvez hoje em dia, com tanta tecnologia, né? Com tanta informação, pesquisar sobre esse profissional, se realmente ele faz uma ortopedia funcional, né? A gente tem aí o celular, o computador para a gente pesquisar, né? Vamos pesquisar os profissionais que a gente está dando o nosso filho ali para fazer um tratamento, né? Vamos entender se esse profissional realmente conhece esse tratamento. Eu não estou falando só de dentista, né? Como outros profissionais, vamos entender ali se ele teve casuística, se ele teve pacientes, se acontece, se o que está acontecendo em questão de se ele consegue realmente fazer esse tratamento, né? Então, eu já tô dando a dica aqui, aparelho ortopédico não é preso, tá? Então, assim, se é preso, não é ortopedia, tá? Então, a gente precisa
já acendeu uma luzinha lá, um alertazinho, fala, opa, né? Então, a gente precisa entender aí algumas coisas, tá? Outra coisa que eu ia falar, que muitas mães me perguntam assim, mas como que eu vou saber se é a hora certa, né? Pra gente saber a hora certa, a gente precisa agendar com um dentista e, né, com um especialista e ver o que pode ser feito. Mas tem algumas coisas que as mamães e os papais podem perceber aí nos filhos que pode ser a chave também de, eu acho que essa é a hora, né? Então eu vou falar pra vocês o que vocês podem observar, né, nos filhos de vocês, que nas consultas eu falo isso, né, observar. Se ele fala um pouco com a língua pra frente, tá? Se ele coloca essa língua pra frente quando ele fala, tá? Esse é um sinal de que a gente precisa intervir com essa língua, porque a língua é como se fosse um aparelho constantemente dentro da boca, né? Você imagina um aparelho que não tira nunca e que tá empurrando o dente, ou ela tá muito para baixo ali, ela vai fazer uma movimentação, tá? Então, é um alerta aí pros pais a questão da língua, tá? Não é fala, é a língua, tá? Então, pôs pra frente, tá falando com a língua lá na frente, é, pode ser um indício de ter que usar um aparelho ortopédico e também ser tratado com outros profissionais, tá? Que eu explico nas minhas consultas, faço um encaminhamento para que a gente possa trabalhar em conjunto, tá certo? Outra coisa que pode chamar a atenção dos pais é o filho respirar pela boca, tá? A gente precisa respirar pelo nariz, todos, né? Em questão de saúde mesmo, né? Não é só por conta do dente, por conta. É saúde, né? Então a gente tem toda uma função, nós somos programados ali para respirar pelo nariz, por quê? Né? A gente tem toda uma função dentro do nariz, para que o ar passe pelo nariz, para que o ar seja limpo, né? Pelos pelinhos, pelo todo esse processo do nariz, quando chega no seio maxilar, ele vai ser esquentado, ele vai ser esquentado, ele vai ser umedecido, ele tem toda uma preparação, né? Isso, logicamente, rapidamente, né? Eu tô te falando, mas toda uma preparação para que eles entrem no pulmão, né? Então, você imagina uma criança que respira pela boca, que não tem nenhuma, esse ar não vai umedecer, que esse ar vai entrar sujo nos pulmões e que tem uma certa diferença aí na questão da língua, né? A língua, ela não posiciona numa posição certa, porque ela precisa dar espaço para esse ar passar. Então, é um outro alerta, tá? Então, prestem atenção nos filhos de vocês para ver se realmente eles estão respirando pelo nariz. Então, meu filho fica muito doente. Será que não é isso? Né? Processos alérgicos. Então, criança que tem muita alergia, a gente precisa também avaliar essa criança porque ela respira pela boca, né? Então, a gente precisa talvez tratar às vezes com o otorrino, com o alergista, eu encaminho tudo isso para vocês. Então, essa também é um alerta para os pais. Outra coisa é paciente que ele tem uma respiração bucal, né? Ele respira pelo nariz e tem aquelas olheiras bem fundas aqui, ó. Né? Isso é indício de respirar pelo nariz, né? Quando o pai não identifica, mas que a criança tem aquela olheira bem funda aqui, ó, tá? Então, isso também é um indício para vocês aí terem um alerta. E tratar isso com o otorrino, né? E com outros profissionais e também com o ortopedista, né? Ortopedia para que não influencie essas funções dentro de boca, tá? E aí mais para frente vai ter uma má oclusão, tá? Então são alguns alertas que a gente pode identificar no nosso filho, né? Roncar, né? À noite, meu filho tá roncando muito, um alerta, né? Meu filho, ele range os dentes e dorme de boca aberta. Então, outro alerta é quando a criança, ela não consegue fechar a boca normal, sabe assim? Fechou. Quando sabe aquela criança que fica com a boca, que vai fechar a boca e fica com o dente pra fora, né? Então, esse é um sinal de que essa criança precisa de uma ortopedia, tá? Mas eu tô usando um aparelho fixo, eu tô usando. Então, não vai ser trabalhada a ortopedia nessas crianças. Então, a criança que não tem o lábio compridinho, então a gente precisa, além da ortopedia, trabalhar com fono para que ela trabalhe com o lábio, para que esse lábio cresça mais. Olha que interessante. Não é só ortopedia, né, que faz com que esses dentes venham para trás. Às vezes a criança, ela não tem um lábio suficiente para fechar, porque respira tanto pela boca e a parte inferior fica para trás,
que quando ele vai fechar, ele não consegue, então o lábio ele não tem o crescimento correto.